Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, Dia dos Pais, né? Dia 13 de agosto de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto que comanda esse grupo de lições no qual nós estamos, né, da segunda parte do livro de exercícios, e eu vou ler novamente, lembrando que o nosso Mestre Jesus nos pede que leiamos o texto diariamente enquanto estivermos naquele grupo de lições como a gente aprendeu a fazer no ano passado, tá? O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que o teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado e, nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta. Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ela se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade, exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixe o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja inocência, cuja pureza, cuja ausência de pecado ele vê, e a quem honra como o Filho de Deus. Estamos hoje na nossa lição 225, né? E esse ano temos uma sincronicidade bem bacana. Deus é o meu Pai, a lição é Deus é o meu Pai e seu Filho o ama. É o complemento da lição de ontem, né? Deus é o meu Pai e ele ama o seu Filho, né? E Jesus já explica isso, né? Pai, tenho que retribuir o teu amor por mim, pois dar e receber é a mesma coisa, e tu me deste todo o teu amor. Tenho que retribuí-lo, pois quero que seja meu em plena consciência, resplandecendo a minha mente e mantendo-a ao alcance da luz benigna do teu amor, inviolada, amada, deixando o medo para trás e vislumbrando apenas a paz. Como é quieto o modo como teu filho amoroso é conduzido a ti. Irmão, encontramos essa quietude agora.
O caminho está aberto. Agora nós o seguimos juntos e em paz. Tu estendeste a mão para mim, e nunca hei de deixar-te. Somos um, e essa unicidade é tudo o que buscamos ao completarmos esses últimos passos que terminam uma jornada que não começou. Deus é o meu Pai e o seu Filho o ama. Né? Então, ontem nós reconhecemos o amor de Deus por nós, nosso Pai. E hoje nós afirmamos o nosso amor pelo nosso Pai. E reconhecemos que esse fluxo de dar e receber, ele é uma coisa só. Isto é, para você que já está comigo aí já há um bom tempo, você já sabe que o dar e receber são uma frequência. E nessa frequência, se eu me abro para receber o amor de meu Pai, eu me dou por mim, sua filha, eu reconheço que eu também amo o meu Pai e me abro para dar esse amor ao meu Pai. Qual é a melhor maneira de nós darmos o nosso amor para Deus? Qual seria o melhor presente de Dia dos Pais que nós poderíamos dar para Deus? Qual seria? O que vocês acham? O melhor presente que eu posso dar para Deus é deixar que Ele me guie. É entregar o comando da minha vida nas mãos dele. É eu reconhecer que ele me ama. E se eu reconheço que ele me ama e que a vontade dele para mim é a felicidade perfeita, então fica muito fácil para mim entregar o comando da minha vida para Deus. Concordam comigo? Um outro presente que eu posso dar, que vai ser consequência desse primeiro presente, é colocar a minha vida aqui na terceira dimensão, aqui na Matrix, aqui no metaverso, é eu colocar a minha vida a serviço de Deus, né? Tudo que eu fizer. Hoje, se eu for um motorista de Uber e eu levar alguém para a comemoração do Dia dos Pais, que eu seja um motorista de Uber ou de táxi que esteja a serviço de Deus, levando um filho de Deus para comemorar o Dia dos Pais com outro filho de Deus, né? Então, quando eu faço isso, eu tô dando esse presente para Deus, mas o que eu tô recebendo? As graças infinitas do meu Pai. Porque quando realmente, verdadeiramente, eu coloco a minha vida a serviço de Deus naquilo que eu faço, né? O meu ministério, ele é diário. E a gente já viu lá atrás a lição, eu estou entre os ministros de Deus, né? E o meu ministério é diário, é naquilo que eu faço. Se eu estou cuidando da minha família, eu estou no meu ministério, né? No ano passado, acho que foi em 2021, eu conversando com uma colega que também tem grupo de apoio de um curso em milagres e que me encontrou em 2021, a gente acabou ficando amigas, ela me falou que às vezes ela se sentia muito pequena, porque a vida dela naquele momento, ainda deve estar assim, porque a criança era pequena, se resumia a cuidar do filho. Então ela se sentia muito pequena e perguntou para mim o que eu achava daquilo. E eu falei para ela, qual seria uma tarefa mais grandiosa do que preparar um ser humano, um filho de Deus que veio através de você, para estar no mundo sendo a luz do mundo? Que tarefa seria mais grandiosa do que essa? Claro que nós mulheres e homens, óbvio, estamos no Dia dos Pais hoje, temos os nossos anseios pessoais. Mas se a gente pensar, o tempo que uma criança fica pequena e totalmente dependente, especialmente de uma mãe, é muito curto, né? É muito curto. Então eu posso me dedicar naquele período com todo o meu amor e num segundo momento eu vou para a vida fazer outras coisas que também serão do interesse de Deus, né? Eu quero, antes que eu me esqueça, dar os parabéns e felicitar todos os pais que estão aqui comigo, bravamente nessa jornada de autoconhecimento que não é fácil, proporcionada por um curso em milagres, né? Disponíveis para se olhar, para saberem de si,
para encararem os próprios defeitos de caráter, né? Para se tornarem mais humildes e para reconhecerem que são os filhos de Deus perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos e isentos de pecado, tá bom? Eu passo agora para a leitura do texto do dia 225 do livro de Mary Ann Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections. E o texto dela, que hoje é um texto de reflexão, o título é Sobre se render a Deus. Sobre se entregar a Deus, né? Entregar uma situação a Deus significa entregar todos os seus pensamentos a respeito dela, né? E eu adiciono que eu entrego também os meus sentimentos. Quando eu entrego uma situação nas mãos de Deus, eu entrego todos os meus pensamentos e todos os meus sentimentos nas mãos de Deus. Peço pelo milagre, peço pela expiação. Você está programando a sua mente para pensar pensamentos que são os mais criativos, positivos, cheios de vislumbres e benéficos. Você não está abrindo mão da sua responsabilidade ou entregando o seu poder a algo fora de si mesmo. Você está assumindo a mais elevada responsabilidade pelas suas circunstâncias, pedindo a Deus para que faça da sua mente literalmente uma pedra de toque para avanços milagrosos, miraculosos. Você caminha adiante na confiança que Deus provê. Qual é a virtude mais importante para um homem ter? Vocês sabem qual é? A maior virtude da qual um homem precisa para se sentir bem consigo mesmo e para fazer um bom trabalho no mundo, para ser um bom homem, é a autoconfiança. Onde é que esse homem vai buscar autoconfiança? Você acertou, se disse, no Pai. No Pai eterno, nesse Pai infalível, nesse Pai amoroso, nesse Pai onipotente, onipresente, onisciente, que nós encontramos dentro de nós, né? Entregar constrói um caminho para um senso de ser maior, não o falso ser, mas o verdadeiro. É uma expansão da nossa tomada de consciência de quem nós somos. Quando nós permitimos que as nossas mentes se fundam com o campo do divino, deixando de lado nossos sentidos, nossas fronteiras físicas, nós nos abrimos à totalidade da nossa existência. No nosso vazio, nós encontramos a plenitude em Deus. Então é nesse vazio que eu me aproximo de Deus, para que Deus possa me preencher com a sua luz. É nesse vazio, nesse sentimento de que quem sou eu, qual é o significado da minha vida, para que eu sirvo, para que eu estou aqui. Eu me sinto só, eu me sinto rejeitado, abandonado, traído, humilhado, injustiçado, ferido, magoado. Eu me sinto vazio, vazia, tem um buraco no meu peito. É nesse vazio que eu me aproximo de Deus. E Deus vai preencher esse vazio. Vocês podem não ter dúvida. Agora, claro que você vai ter que pedir, né? Porque se você ficar só lá, se aproximar de Deus e não falar com Ele, né? Não entrar em comunhão, não fizer a sua prática de meditação, não fizer a sua conexão, né? Então, permita hoje, no Dia dos Pais, que Deus preencha esse vazio dentro de você, do Pai Divino. Não do pai humano. O pai humano que errou. O pai humano que foi deficitário.
O pai humano, que como dizia a minha professora de um curso em milagres, é apenas um homem comum, né? Que a gente idolatra, a gente bota num pedestal quando nós somos pequenos. E aí, à medida em que nós vamos ficando mais velhos e tendo um maior entendimento da vida, a nossa decepção é muito grande, porque você vê as falhas, os defeitos de caráter, as faltas daquele ser humano, né? Ou para usar um termo que eu gosto do David Wilcock, você vê as distorções daquele ser humano, e todos nós temos as nossas distorções. Mas no nosso infantilismo, nós ficamos magoados, aborrecidos, né? Tem um dito que a minha mãe falava que eu gosto muito, que é meio assim: e o santo tinha pés de barro, né? Então a gente vê que aquele santo, ele tinha pés de barro. Olha só a analogia que a gente pode fazer. O santo, o divino, ele tinha pés de barro. Então ele estava enraizado no barro, na terceira dimensão. Bom, estamos aqui todos juntos na terceira dimensão, cheios de distorções, né? E aí, se você olha por esse lado, você pode também, além de perdoar o seu pai, porque a gente está no tema do perdão, nada mais oportuno, você pode também se perdoar como pai ou como mãe. E se você, como é o meu caso, você não tem filhos, você pode se perdoar como alguém que simplesmente está na vida tentando fazer o melhor, né? Assim como o meu pai está na vida tentando fazer o melhor dele, né? A chave para a transformação, gente, no meu humilde ponto de vista, no meu interessante ponto de vista, a chave para a transformação é você olhar de frente à realidade. Então hoje eu vou pedir a você que você faça uma lista, escutando a sua criança interior, de tudo que te faltou na tua infância e que você esperava que viesse do seu pai. Acho que a gente fez isso no Dia das Mães, não fez? E você vai fazer uma lista também de todos os defeitos de caráter que você vê no seu pai. E você vai fazer uma lista também de todas as qualidades que você vê no seu pai. No seu pai humano. E aí você vai se observar e vai ver quais foram as qualidades que você herdou dele, que você conseguiu manifestar. Quais foram os defeitos que você herdou dele? Então eu vou dar um exemplo meu. Defeito que eu herdei do meu pai, que eu sou igualzinha a ele. Eu sou dona da verdade, como vocês já devem ter percebido, né, queridos? Mas vocês me amam assim mesmo, vocês estão aqui comigo todo dia e vocês ainda assistem as minhas lives e vocês ainda botam coraçõezinhos pra mim, certo? Eu sou dona da verdade. Para você me convencer de que eu não estou certa, já foi muito mais difícil, hoje tá mais fácil, tá? Mas eu sou dona da verdade. Então vocês imaginem uma pessoa que eu já contei para vocês aqui, essa pessoa que tem Sol em Virgem, Vênus em Virgem, Mercúrio em Virgem, Plutão em Virgem. Gente, eu tenho Plutão em Virgem. Vocês têm noção do que é isso? E um Saturno em Gêmeos na casa de Virgem. Essa pessoa está sempre certa, né? Essa pessoa é aquela que quando você escorrega na casca da banana, ela vira para você e fala assim: eu te disse, eu não te disse que isso ia acontecer? Isso meu pai não tem, graças a Deus, isso é meu. Mas eu sou dona da verdade. Aí vocês vejam que a pessoa tem um ascendente Sagitário, que já é um signo um tanto quanto farisaico, né? No ascendente, então, né? Sagitário é muito pior no ascendente do que no Sol, né? E essa pessoa tem a Lua em Escorpião,
conjunta Júpiter em Escorpião, e Júpiter é o dono do mapa, porque o ascendente é Sagitário. Então vocês podem imaginar que a carga aqui de certeza é grande, né? Mas esse ego, gente, que vos fala, esse ego, corpo, personalidade, esse avatar de jogo, tem 25 anos de psicoterapia, já foi bastante dobrado, já foi forjado no fogo da dor e do sofrimento, tá? Mas então essa é uma característica que eu tenho igualzinho a ele, igualzinho, defeito. Sou dona da verdade. E qualidade? O que eu acho que eu herdei dele? Para coisas, como é que se diz? Para coisas do conhecimento, eu herdei uma mente aberta fenomenal. A minha mente é muito aberta, né? Como eu brinco com os meus amigos, eu acredito em gnomo, eu acredito que a gente está no apocalipse, eu acredito na quinta dimensão, eu acredito na canalização, eu acredito no Stargate, que é um portal interdimensional, né? Então é isso que eu quero que você faça hoje, essas listas. E com muita humildade você vai ver o que você ainda quer trazer do seu pai para você, de qualidades que você ainda não tem, e desses defeitos de caráter, o que você não quer mais, tá bom? E aí você pede ao Divino Espírito Santo para remover isso de você. Um bom exercício hoje é escrever uma carta de perdão para o seu pai, tá? Escreva uma carta de perdão. Permita que a sua criança interior, a que estiver mais magoada com o seu pai, escreva uma carta de perdão para o seu pai, tá? Hoje o nosso trabalho vai ser com o pai, com essa figura do pai. Lembrando que o Pai Divino está dentro do coração do seu pai, né? Para usar um termo da Seitianoye, a imagem verdadeira do pai, não do homem, também do homem, mas não é bem isso que nos interessa hoje. Mas a imagem verdadeira do pai está dentro do seu pai. Então é com ela que nós vamos querer nos conectar hoje. E vamos fazer isso através de um processo de perdão, tá bom? Muito bem. Eu vou continuar a ler aqui alguns textos do nosso livro do John Bradshaw, Curando a Vergonha que te Impede de Viver, tá? E aí o nome do texto é Parfés de Vergonha. Quando a raiva é envergonhada, duas coisas acontecem. Primeiro, ela fica vinculada à vergonha. Então, quando qualquer sentimento seu for envergonhado, for invalidado, então ele vai ficar vinculado à vergonha. Você não pode sentir aquilo, tá? Se você tiver um piti normal na sua infância e você foi envergonhado pelo seu piti, pronto, acabou. Grande parte da sua energia criativa já foi suprimida ali. Todas as vezes em que a pessoa sente raiva, sente vergonha. Segundo, como a raiva é envergonhada, ela é reprimida. A repressão é uma defesa fundamental do ego. A gente já estudou isso lá na live das defesas, dos mecanismos de defesa do ego, né? Mas aqui ele está falando da psicanálise, né? Então, logo ela entra em ação, passa a operar automática e inconscientemente. Quando a energia da raiva se torna inconsciente, clama por se expressar. À medida que uma quantidade cada vez maior de raiva é reprimida, a raiva cresce cada vez mais, tá? Então não adianta você jogar para debaixo do tapete. Virginia Satir, aquela terapeuta que eu comentei com vocês, que trabalhava com famílias e que foi uma dos três, ela foi uma dos que modelaram a programação neurolinguística, comparou certa vez esse processo a manter cachorros famintos no porão. Adoro essa analogia. Quanto mais fome eles sentem, mais querem sair. Quanto mais tentam escapar, mais temos de vigiá-los. A energia reprimida cresce incessantemente e, por fim, passa a ter vida própria. Um dia não há mais espaço para contê-la. Um dia a energia da raiva explode. A pessoa que a vinha reprimindo se vê descontrolada.
Depois que a tempestuosa explosão termina, ela diz: não sei o que aconteceu comigo hoje. Realmente eu perdi o controle. A raiva reprimida e não resolvida, vinculada à vergonha, se transforma em fúria. A fúria é o resultado da raiva vinculada à vergonha. Quando a tristeza é envergonhada, acumula sua energia, transformando-a numa dor e desespero inconsoláveis. Às vezes, ela é a base da tendência suicida. Em nossa cultura, as crianças são envergonhadas porque choram. Quando elas não são envergonhadas, a descarga de choro é interrompida, com subornos e recompensas. A gente não dá conta, né, de simplesmente ver a criança chorar. Ok, ficar triste, ficar desapontado, ficar frustrado, ficar decepcionado, faz parte da vida. Que nós possamos ficar ok com as nossas raivas e com as nossas tristezas, né? Às vezes existe uma escala mágica de horário, de modo que após o chorar por um número de minutos pré-determinados, a criança escuta o seguinte: tudo bem, acabou, você já chorou por tempo suficiente. Gente, a gente faz isso. E sem brincadeira. Se hoje você tem um filho, provavelmente no piloto automático você está fazendo isso. Porque a norma é cultural. Frequentemente as crianças são condenadas e ridicularizadas por chorar. Às vezes apanham porque estão chorando e escutam: vou lhe dar um motivo para chorar. Eu ouvi isso. À semelhança do temor, as crianças são envergonhadas por sentirem medo. Envergonhado e rejeitado, o medo se subdivide e se transforma num terror ou paranoia plenamente desenvolvidos. A permissão para sentir tristeza e medo está com frequência relacionada com os papéis sexuais. Espera-se que os meninos sejam fortes, não chorem e nem tenham medo. No entanto, é mais aceito que as meninas fiquem tristes e sintam medo. Entretanto, não quero levar isso longe demais, pois acredito que todos os sentimentos são envergonhados na nossa forma cultural de educar os filhos, hoje em dia. Eu diria que as meninas têm um pouquinho mais de tolerância. Ponto. O dano é igual. Inclusive porque como as psiques são muito diferentes, para uma menina ser impedida de chorar e entrar em contato com seus próprios sentimentos, é muito mais danoso do que para um menino. Até mesmo a alegria é envergonhada. Quando estamos felizes, animados e turbulentos, somos tolhidos. Ouvimos coisas como: não fique tão cheio de si, depois do orgulho vem a queda. Ai, cruzes, cancela, 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 cancela. Olha essa, horrível, né? Como a gente faz no Theta Healing. Não queremos essa crença, depois do orgulho vem a queda. Né? A gente não quer nem o orgulho e nem a queda. A gente quer a felicidade, a plenitude de estar ali comemorando uma vitória pessoal. Ou então, lembre-se de que há crianças famintas na América Latina, né? E a gente aqui na América Latina, lembre-se de que há crianças famintas na África. Isso transparece mais tarde na experiência de sentir vergonha sempre que nos sentimos realmente felizes, ou em sentir vergonha quando alcançamos um grande sucesso. Eu não sei se vocês já viram, mas isso me lembrou uma coisa que me aconteceu hoje de manhã quando eu estava lá publicando os posts diários no Instagram, né? Me apareceu uma imagem de uma criança, um pequeno vídeo com uma criança pedindo dinheiro. E era de uma ONG, dessas que fazem como é que se diz? Socorro a vítimas internacionais, vítimas de guerra e tal. E a criança estava com os braços, as mãos, daqui para baixo assim, amputadas, toda enfaixada, cheia de sangue. E a criança pedia dinheiro. E dizia que se você não desse dinheiro para ela, ela ia morrer. Se você desse dinheiro para ela, ela ia ter uma chance de viver. Esse foi um anúncio que veio na minha timeline. Vocês acham que isso é um anúncio bom? Vocês acham? Por que essa ONG, essa organização, ela não publica imagens bonitas das pessoas que ela está salvando, dos lares que ela está, como é que se diz, construindo para refugiados? Por que não imagens bonitas? Por quê? Porque é para acionar a nossa culpa e a nossa vergonha.
e são tóxicas. É isso aqui. Olha, você come tudo porque as crianças na África, elas estão passando fome. As crianças lá na Etiópia, vocês se lembram da fome na Etiópia, das imagens que a gente via? Será que realmente é assim que um ser humano é sensibilizado? Vendo imagens das crianças famintas na Etiópia, ou das crianças mutiladas depois de uma guerra? Será que é assim que a gente mobiliza um ser humano? Isso é você jogar a gente mais ainda no poço da vergonha tóxica. Por isso, gente, que pra mim não tem mais lugar pra mídia tradicional na minha vida. Não tem mais lugar. Não tem mais lugar. Não vejo mais, não me informo. Não por esses canais, tá? E nesses 3 workshops que eu tive do Stargate, isso foi repetido nos 3 workshops. Desliguem a televisão. Parem de se contaminar. A energia que você gera quando você vê essa imagem, pronto, já contaminou o planeta Terra por 10 dias. Parem de ver. Vínculos de vergonha do impulso sexual. Talvez nenhum aspecto da atividade humana tenha sido tão disfuncionalmente envergonhado quanto a nossa sexualidade. E esta é o âmago da individualidade humana. O sexo não é algo que temos ou fazemos. Ele é quem somos. É a primeira coisa que notamos uns nos outros. A sexualidade é um fato fundamental em todas as coisas criadas. Se eliminássemos esse impulso, aniquilaríamos a raça humana em 120 anos. Nossa energia sexual, a libido, é a nossa encarnação única da força vital. Ter o impulso sexual envergonhado significa ser envergonhado na nossa essência mais íntima. Todos nós fomos. Todas as crianças têm uma curiosidade sexual natural. Consigo me lembrar vividamente quando o meu vizinho me disse, aí descreveu o ato sexual. Tá bonitinho escrito aqui, mas eu não vou ler porque eu não quero ter problemas com o YouTube, tá? Fiquei horrorizado, parecia inacreditável. A sexualidade é um tanto ou quanto impressionante e confusa para a criança. E as crianças exploram naturalmente seus órgãos genitais e em determinadas idades se envolvem em brincadeiras sexuais. As tais das brincadeiras de médico, né? Aí, gente, quando é entre crianças, tá? Não é abuso, porque elas estão brincando e explorando. É o que ele falou num texto que a gente leu anteontem. Só começa a ser abuso se uma das crianças é 3, 4, 5 anos mais velha do que a outra, ou então se aquilo acontece entre um adulto e uma criança, tá? Só para vocês entenderem. Descrevo constantemente o seguinte roteiro para ilustrar como a nossa sexualidade está coberta pela vergonha. Certo dia, o pequeno Farquhar, de 3 anos, enquanto explora seu corpo, nomeia corretamente o seu nariz. Ele aponta para ele e o chama corretamente pelo nome. Mamãe vibra de alegria e chama a avó para quem relata o brilhante feito de Farquhar. A avó se aproxima e pede a Farquhar que execute a sua recém-descoberta habilidade, que ela faz com enorme orgulho. Sempre que ele nomeia corretamente o nariz, recebe grandes elogios. Mais tarde, Farquhar descobre outras partes do corpo: ouvidos, olhos, cotovelos, umbigo. Então, num certo domingo em que toda a família estava reunida na sala de estar, recebendo o pregador, o pequeno Farquhar, o pregador é o pastor, tá, gente? Descobre seu pipi e fica extremamente agitado. Pensa que se o nariz os deixara orgulhosos, isso certamente lhe trará muito mais elogios. Por conseguinte, entra na sala e orgulhosamente exibe o seu pipi. O pequeno Farquhar nunca presenciara tal ação. Sua mãe o pega pela orelha e ele se vê andando mais rápido do que jamais andara. O rosto dela está contorcido de vergonha.
Ela está visivelmente abalada e diz a ele de uma maneira extremamente firme para nunca mais se exibir. E ele é informado de que fizeram uma coisa muito feia. Mas espera aí. Peraí, como assim? Como assim? Peraí, o que eu fiz? Estava falando do nariz, mostrei o nariz, todo mundo gostou, mostrei o pipi, vou ser preso, vou pra cadeia. Não, vou pro inferno, serei condenado à eterna danação. Quanto mais as crianças internalizam os pais nos seus piores momentos. Quanto mais descontrolados estão os pais, mais a segurança da criança está ameaçada. Variações em torno desse roteiro acontecem nas melhores famílias. Os pais que tiveram vergonha da própria sexualidade não são capazes de lidar com a sexualidade natural dos filhos. Quando o filho explora a sua própria sexualidade, os pais reagem com desaprovação, ou pior, com repugnância. Comentários genéricos como "isso é feio" ou "nunca toque em si mesmo nesse lugar", "tenha um pouco mais de decência", "vá se vestir" ou "cubra suas partes íntimas", ligam a sexualidade a algo ruim, sujo e repulsivo. E essa parte de nós precisa ser repudiada. A vergonha passa então a ficar ligada à sexualidade. Lembrando aqui que todo esse processo de socialização que envolve a descoberta da sexualidade pela própria criança, ele pode ser feito sem que a criança seja envergonhada, tá? Não é que ele esteja dizendo que é errado fazer e educar a criança, que seja errado fazer e educar a criança. Não é disso que ele está falando, é o como, qual é a energia que está vindo junto com essa educação. É a energia da vergonha, porque nós passamos por isso na nossa infância. Então, mais uma vez eu cito o Bob Mandel, passamos a tocha terrível adiante, né? Então, como é que você vai fazer? Você vai explicar para a criança de uma maneira que ela não fique envergonhada. Você vai explicar que há uma diferença fundamental entre o nariz e o pipi, né? E uma boa maneira de explicar é dizer, olha, o pipi está sempre coberto, o nariz está sempre exposto. E aí você pode explicar para a criança de formas que são didáticas e não envergonhantes, né? Existe essa palavra? Não envergonhadoras, que não vão trazer vergonha para a criança, tá bom? A criança que cresce numa família assim, provavelmente quase todos nós, bem-vindo ao clube, passa a acreditar e a sentir que a sexualidade é vergonhosa. Falando de um modo geral, a maior parte da nossa energia instintiva vital é envergonhada. As crianças são envergonhadas por serem excessivamente turbulentas, por desejarem coisas e por rirem alto demais. Grande parte da vergonha disfuncional ocorre na mesa do jantar. As crianças são obrigadas a comer quando não estão com fome. Às vezes são obrigadas a comer quando não acham a comida apetitosa. Não é incomum na vida familiar moderna a criança ficar exilada na mesa do jantar até limpar o prato. A humilhação pública de ficar sentada sozinha à mesa, a miúde com os irmãos fazendo chacota, é um doloroso tipo de exposição. Os nossos irmãos, né? Esses agentes de humilhação maravilhosos que todos nós temos, né? Ou que um dia fomos, né? Tive clientes que tinham que comer em pé ou em movimento por causa de cenas vergonhosas na mesa do jantar, quando eram crianças. Quando a nossa vida instintiva é envergonhada, o seu núcleo natural fica emperrado. É como uma semente passando por uma extrema agonia para se tornar um carvalho ou uma flor sentindo vergonha de florescer. O que ocorre é que como os nossos instintos fazem parte dos nossos dons naturais, eles não podem ser reprimidos. Quando nossos instintos se vinculam à vergonha, passam a ser como cães famintos que precisam ser vigiados, né? E aí, o que dá isso? Especificamente falando nessa vergonha sexual,
vai dar em independência de amor e sexo. Vai dar em vício em sexo. Ou vai dar em repressão. Problemas na área sexual. Impotência. Impotência masculina. Frigidez feminina. Né? Esses casos são maravilhosos para você buscar resolver com um trabalho psicanalítico. Maravilhosos. Resultados excelentes, né? Porque você volta lá no passado e vê onde aquele registro de vergonha ficou na mente da pessoa, né? Então, se você, durante a sua infância, não conseguiu estabelecer uma boa relação com a comida, você pode vir a sofrer na adolescência ou na sua juventude de anorexia e bulimia, transtornos da alimentação. Você pode vir a comer desenfreadamente se você recebia comida quando você queria afeto. Então você, como é que se diz? Associou comida com amor, né? Outro dia eu tava lendo, eu já contei para vocês da intolerância à lactose, né? Que eu tô muito melhor porque eu cortei 90%. Não parei totalmente, mas tô infinitamente melhor. E outro dia eu tava lendo um texto falando sobre a intolerância à lactose que eu achei sensacional. Falando, né, que nós somos uma sociedade tão mal resolvida com a nossa fase oral, de 0 a 2 anos, quando a gente mamava ou tomava mamadeira, enfim, quando a gente ingeria leite, né? Porque vamos observar um cachorrinho ou um gatinho, né? O gatinho, ele fica ali na teta da mãe dele por 4 meses, em média. Chega um momento que os dentes começam a nascer, aí a mãe começa a afastar ele, né? Eu me lembro que essa minha gata, quando ela veio se mudar aqui para casa, a gata antipática, ela trouxe 2 filhas, né? Uma das filhas, inclusive, fugiu e eu não consegui encontrar. Ou melhor, as 2 filhas fugiram e uma eu consegui encontrar, a outra, infelizmente, não. Mas eu tenho a sensação de que ela tá bem, de que ela foi adotada aqui pelo bairro, porque o pessoal aqui gosta muito de bicho. Então, o que acontece? Eu via, ela chegava a meter o pé assim, sabe? Até com uma certa grosseria nas gatinhas, nas meninas, quando elas vinham pedir a mamadeira, né? E aí, gente, depois que esse animal tem os dentes, tem a dentição, não tem mais leite para ele, não. Esse animal, no caso um gato, ele é um predador, ele vai correr atrás da alimentação dele. O que a gente faz? A gente introduz a alimentação para filhotes, né? E nós somos a única espécie animal que nós levamos os laticínios e os derivados, os produtos de leite, né? Para a vida inteira. Tudo que a gente consome tem leite. Você vai numa padaria, come um bolo, tem leite no bolo, tem manteiga no bolo. Né? Você come uma torrada de manhã, você passa manteiga. Você come com um pedaço de queijo. Você vai comer uma macarronada no restaurante italiano, você joga um parmesão em cima. Não é? A gente ama leite, a gente ama queijo. Né? Você vai a gente chega ao cúmulo de ir para eventos que são de queijos e vinhos, né? E a gente leva esse hábito. E a má notícia, gente, é que é delicioso, a gente adora, tá? É delicioso realmente, a gente ama, mas é altamente inflamatório. Então tá por trás de todas as doenças o consumo de lactose. Você vai e come uma barra de chocolate, tem leite, né? Eu tive um amigo francês que ele comia chocolate meio amargo. E eu sempre gostei de chocolate ao leite. E ele um dia falou pra mim, Jaque, isso é paladar infantil. Chocolate ao leite é coisa de criança. Você tem que se sofisticar. Francês ele, né? Tá certo. Não é? Se a gente for olhar a história do cacau lá nos maias, os maias consumiam o cacau em cerimônias sagradas e não tinha leite junto. Eles consumiam a bebida do cacau, né? Mas voltando para a história do texto que eu li, o autor, não me lembro se era autor ou autora, ele falava exatamente isso, que é a
A gente está tão mal resolvido, a nossa criança interior está tão mal resolvida, fixada lá na fase oral, aquilo não foi completo, aquela alimentação não veio, mas já que eu mamei até dizer chega, tá? Mas talvez você tenha sido amamentado sem o contato olho no olho da sua mãe com você. E aí faltou. A matéria, o leite material estava vindo. O leite emocional não pôde vir. A Cristina Cairo que fala disso, minha mestra de psicossomática, linguagem do corpo. Tá? Se você não faz, se a mãe não faz contato com o bebê, a mãe tá lá no celular e tá dando o peito para a criança ou tá dando uma mamadeira. Pronto, bloqueio. A criança fica congelada lá, presa na fase oral. Na ferida do abandono. Né? Não tem nutrição. Não tem nutrição. Né? Então, às vezes, é melhor você dar uma mamadeira amorosamente, com presença, do que dar o seu peito lá vendo televisão. Não, vou ver televisão aqui enquanto o bebê mama. Não pode. O horário em que o bebê mama é o horário do contato entre a mãe e o bebê. É a hora em que o bebê vai receber a nutrição emocional também. Certo? E aí eu achei muito interessante que ele fazia esse paralelo, né, com a nossa obsessão com produtos lácteos. Gente, eu vou contar para vocês, eu já contei essa história aqui para vocês, né? Eu falo de exemplos meus para vocês poderem eventualmente se identificar. Eu fui criada com leite ninho, porque na época que eu nasci, os médicos diziam que era melhor para criança do que o leite do peito. E eu acho também que a minha mãe não tava, era afim de dar de mamar mesmo de coisa nenhuma. E olha, você quer me deixar feliz? Fazia isso até pouco tempo atrás, fazia aquele leite ninho com Nescau, bem grossão, e tomava aquilo com um pãozinho quentinho, com uma manteiguinha. Você termina de fazer isso, nossa, tô feliz da vida. É a tal da comida conforto, né? Que aqui a gente já conversou sobre o assunto e vocês já comentaram comigo quais são as comidas conforto de vocês, né? E aí? Né? Então ele fala, né, da nossa obsessão com o leite, porque nós somos todos malnutridos, emocionalmente falando. Porque ninguém... Vocês acham que eu fui malnutrida? Nossa, de jeito nenhum. Nunca me faltou comida, graças a Deus. Comia bem. Minha mãe era mineira, fazia couve, fazia jiló, fazia vagem, fazia quiabo. Eu gosto de tudo isso. Como tudo isso, adoro, amo. Comia bem. Mas a gente tem a nossa obsessão com os nossos produtos lácteos, né? Quando você come um bombom, você tá comendo leite com açúcar, tá? Para sua criança é leite com açúcar, né? E ainda tinha uma época que as mães botavam açúcar na mamadeira, né? Eu fui dessa época. Minha mãe botava açúcar na minha mamadeira de Nescau. Né? Então a gente é muito mal resolvido com essa fase, a gente não consegue deixar. Se hoje, gente, eu pegar um pires de leite e oferecer para os meus gatos, eles vão olhar, né, com aquela cara simpática que o gato faz, né, que ele vai lá, olha, depois ele olha com o nariz, né, que eu brinco que gato não vê com os olhos, ele vê com o nariz, né? Aí ele vai fazer dar aquela fungadinha ali e vai olhar para minha cara como quem diz: mamãe, o que é isso? Cresci. E a gente não consegue passar dessa fase. E nós somos todos viciados em laticínios, não somos? Né? Então vocês veem que tudo aí tem uma raiz, né? E essa coisa da vergonha com os nossos instintos. Eu tô falando isso tudo porque eu queria dizer algo muito importante para vocês. Muito importante. O que eu quero dizer de importante? É que tudo que tiver a ver com seus instintos... Seja muito cuidadoso e dialogue com a sua criança interior, tá? Procure dormir na hora que ela te pedir para dormir. Procure comer dentro dos seus limites saudáveis o que ela quiser comer com você. Escute ela. Escute o horário em que ela gosta de comer, o horário que ela gosta de dormir, né? Antes de você iniciar um relacionamento sexoafetivo com alguém, consulte a sua criança interior, para ver se aquela pessoa tem realmente a ver com você. Você vai ficar surpreso, talvez até com a resposta que você receba, tá?
Eu quero lembrar mais uma vez da nossa lição do dia. E eu vou fazer um negócio com vocês antes da gente finalizar o nosso vídeo hoje, tá? Lembrando que hoje à noite temos live às 19 horas. Então, lição 225, Deus é o meu pai e seu filho o ama. Lembrando que ontem tivemos Deus é o meu pai e ele ama o seu filho. E que esse amor do pai pelo filho e do filho pelo pai são, na verdade, uma coisa só, né? Então, hoje ame e abençoe o seu pai, o seu querido pai, tá? Esteja com ele. Mas eu vou fazer uma última coisa antes de fechar o vídeo. Então, meus queridos, nós hoje estamos numa jornada de cura da nossa criança interior, né? E estamos falando da nossa relação com os nossos pais. E muitas vezes, né, gente, a gente pode ter uma relação conturbada com essa figura paterna, né? Ou uma relação inexistente, né? Esse pai pode ter ido embora quando nós éramos pequenos. Esse pai, ele pode ter sido apenas uma aventura da nossa mãe. Esse pai pode não ter nos registrado, né? Esse pai pode ter sido um estuprador, né? Esse pai pode ter sido alguém que engravidou a minha mãe num ato incestuoso, né? Tem casos em que o avô é pai da criança. Tem casos em que o próprio pai da criança, o pai da mulher é o pai do filho dela, é o pai do neto, né? Então, todas essas possibilidades, elas podem acontecer. E aí, como é que fica a integração desse pai na vida da criança interior, né? Na nossa vida, né? O adulto compreende, a criança interior continua em dor, né? Então, como é que a gente vai fazer para integrar isso? Só tem um jeito, é o perdão. É o perdão que vai nos liberar dessa falta que o nosso pai nos fez. Imaginem numa família como aquela do Jimmy, que a gente leu semana passada, do texto do Bradshaw, que o pai foi embora e abandonou a mãe com os 3 filhos quando ele tinha 7 anos e ele teve que trabalhar para sustentar a família, ajudar a sustentar a família, né? Então, todos esses cenários são possíveis, né? E nós estamos aqui para olhar sem julgamento, né? Lembram do texto aqui do perdão, que a gente leu ainda há pouco? Apenas o perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz, não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe desagradem. Então eu não vou fingir que não houve faltas. Eu não vou fingir que de repente o meu pai optou por ir embora. Eu não vou fingir que o meu pai não tinha essas características XYZ. De repente o meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe. A gente tem casos aqui dos alunos fiéis que escreveram: meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe. Ou a outra aluna que falou que o pai bebia e que hoje não pode sentir cheiro de álcool. E aí? Como é que eu integro isso? Através do perdão, gente. E aí eu vou ler com vocês uma oração que é da Marianne Williamson, de um livro dela chamado Iluminata, tá? Que eu ia mostrar para vocês, mas eu não achei. E você vai lá no meu site, www.alquimiadosmilagres.com.br, tem uma abinha que se chama Minhas Orações, e lá embaixo tem uma oração da Marianne que eu dei uma melhorada, dei uma encorpada nela, chama-se Prece por Nossos Pais. Então é essa prece que eu vou convidar vocês a fazerem aqui comigo hoje, focalizando principalmente no nosso pai. Não só no nosso pai e na nossa mãe, mas focando principalmente na nossa relação com o nosso pai, tá bom? Deus amado, entrego nas mãos do Divino Espírito Santo, nas tuas mãos,
o meu relacionamento com os meus pais. Rogo-vos, abençoe meus pais. Dou-vos graças e agradeço a eles pela vida que me deram, pelo modo como me ajudaram e me fortaleceram. Dou-vos graças pelo modo como tropeçaram e me atrasaram. Rogo-vos, me ajude a perdoá-los e a receber a vossa compensação. Que os espíritos dos meus pais sejam abençoados, que seus caminhos sejam facilitados onde quer que estejam agora. Rogo-vos, Senhor amado, liberte os meus pais e me liberte das dores da minha infância, hoje passada. Liberte-nos também de toda a amargura, das dores, das tristezas, mágoas, ódios, ressentimentos e rancores que eu ainda guardo. Meus pais pavimentaram o caminho em tudo o que fizeram, pois onde estive, aqui me trouxeram. Entrego meus pais, no meu caso você vai dizer os nomes dos seus, eu vou falar os nomes dos meus. Entrego meus pais, Manuel e Aline, nos braços de Deus, agora. Agradeço a vocês, bem-amados pais, pelos serviços a mim prestados. Que suas almas sejam abençoadas. Que seus espíritos voem livres. Que a partir de agora nós três estabeleçamos os relacionamentos que Deus deseja para nós. Dou-vos graças, Senhor, pois agora sou livre. Glória, aleluia, amém. Tá? E aí, aqui embaixo, tem uma prece de perdão. Então, se você precisar perdoar o seu pai, você pode fazer essa prece também, tá bom? É importante que nós nos lembremos que foram essas pessoas comuns que entregaram lá aquele minúsculo espermatozoide que venceu a corrida e que é responsável por metade do nosso DNA. É importante que nós nos lembremos que enquanto nós estamos em desarmonia com os nossos pais, nós estamos em desarmonia conosco mesmos. Por quê? Você é metade seu pai e metade sua mãe. Eu sou metade meu pai, metade minha mãe, né? Eu aqui, me olhando nessa câmera, eu vejo o meu pai e eu vejo a minha mãe. Literalmente. Na minha aparência física, no meu rosto, né? Tem coisas que eu herdei dele e tem coisas que eu herdei dela, né? Então, assim, que hoje nós possamos agradecer por tudo que os nossos pais fizeram pra gente e que nós possamos entender também que a partir das leis do karma, tudo aquilo que eles nos fizeram de ruim ou tudo aquilo que eles não puderam nos fazer de bom, tudo aquilo que nos foi negado por eles, foram as consequências das minhas necessidades kármicas, das coisas que eu precisava resolver. E de certa maneira, né, também a gente pode ver que a dificuldade muitas vezes nos ensina grandes virtudes. Então, eu hoje, adulta, de uma perspectiva adulta, eu agradeço a muitas dificuldades que eu passei na minha infância, porque essas dificuldades ajudaram a forjar o meu caráter nessa dimensão, né? Que às vezes, quando você tem tudo muito fácil, você pode se entregar a indulgências, às indulgências do ego, a ser indulgente, melhor dizendo, com o seu ego, tá? Então, eu desejo a vocês mais uma vez um super Dia dos Pais aí de comemoração com os pais de vocês, né? Lembro a todos que à noite temos a nossa live às 19 horas hoje. O tema dela vai ser Karma, Reencarnação e a Sua Cura, tá? Uma visão dos ensinamentos de Jesus, que tem muito a ver com o curso, mas que não vem do curso, tá? E eu espero vocês todos lá, tá bom, meus amores? Então, deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos daqui a pouco, mais tarde. Um beijo.